seus olhos, vamos continuar em oração. Pai, nós agradecemos, Deus, pela oração que foi feita por nós, e nós concordamos com ela, Senhor. Nos colocamos na tua presença. Por isso, antes de dizer qualquer coisa, nós aqui estamos em pé, para com a nossa boca te dizer que nós te amamos. Te adoramos, Senhor. Estamos aqui em pé em sinal de rendição ao Senhor. Senhor, nós estamos com o nosso coração aberto para que o Senhor fale conosco nesta noite. Nós somos teus. Queremos ser usados por ti. Queremos cumprir em nossas vidas o propósito pelo qual o Senhor nos separou antes mesmo de nós nascermos. Nós dizemos isso por uma única razão. Porque o teu amor nos alcançou. Nós somos constrangidos pelo teu amor. Nós queremos passar esse amor adiante. Não queremos ficar com ele, não queremos reter para nós. Porque nós entendemos que a única maneira de sermos cheios mais ainda do teu amor é quando nós nos esvaziamos desse amor para com o enfermo, para com o perdido, para com aquele que está certo. Nós sabemos que quando mais nós nos esvaziarmos, mais o Senhor nos enche. Por isso estamos aqui, Senhor, rendidos na tua presença. Porque nós te amamos. Nós te adoramos, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado por esta casa. Muito obrigado por este culto. Nós já te agradecemos. Muito obrigado pela corrupção deste local. Muito obrigado pelo teu amor neste lugar, Deus. Muito obrigado. Nós te adoramos. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Um pouco. Pode sentar. Daqui a pouco nós iremos a palavra. Antes de ler a palavra, eu quero dizer aos irmãos que quando eu estive aqui da última vez, que foi em dezembro, novembro, foi no final do ano, e pedi aos irmãos que orassem porque nós íamos ter uma viagem missionária, então eu tenho que fazer o relatório da viagem, né? Foi uma bênção. Nós trabalhamos muito no mês de janeiro, assim. Eu, durante o meu tempo de igreja, fui criado de igreja, eu escutei muitos missionários, fui pedir público para cortar a choradeira. E eu disse para Deus, eu nunca vou fazer isso. Então, eu quero dizer para os irmãos assim, ó, foi uma maravilha. Fizemos tudo que tem que fazer, nós distribuímos lá mais de 100 filtros, aqueles filtros de barro, para os lugares que nós fomos, nós distribuímos cestas básicas, os missionários comeram bem, dormiram bem, Deus providenciou tudo. Das creches que a gente ia lá no sertão, tinha ar-condicionado, foi uma maravilha. Deus fez. Nós fomos, a base missionária do projeto Nova qual nós fazemos parte, o projeto de Missão Nordeste, a base fica em Piranhas. E nós em Piranhas nós fomos para Senador do Palmeira, na Serra do Icuri, nós fomos para Monterópolis, nós fomos para Jacaré dos Homens, nós fomos para... Lembra aí, amor? A gente saiu rodando. Passamos uma boa parte do mês de janeiro lá e foi uma bênção. Depois nós voltamos, também nós fizemos um outro trabalho missionário com o missionário Nunes, daqui de Maceió. Nós fomos para o município de Formosa, numa aldeia indígena, Aiuacã, em Pernambuco. Passamos o dia lá pregando naquela aldeia indígena e foi assim, tremendo. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, a palavra foi pregada, pessoas aceitaram Jesus, nós vimos o poder de Deus ali ser manifesto. Como nós trabalhamos regularmente, voltamos, estamos trabalhando, mas estamos sempre fazendo uma missão. Estamos sempre caminhando, fazendo alguma coisa. Sabe por quê? Porque esse é o chamado. Mas não é porque nós somos pastores missionários. Primeiro nós somos missionários. E como missionários nós atuamos como pastores, pastoreando as pessoas. Mas missionários todos somos. Porque o ID não é só para mim, para ela, o missionário. Quem não entendeu isso, não entendeu o Evangelho. E é por aí que a gente vai começar. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Ok? Vamos começar a mensagem de hoje no livro de Lucas 10. A partir do versículo 1.
eu vou pedir desculpa aos irmãos se eu der alguma chamada forte aqui, mas é porque algumas coisas sobre missões concedidas, tá? Tem muitos costumes hoje na igreja de maneira geral que tem impedido a obra missionária. E eu vou explicar aos irmãos. Vamos lá? Lucas 10, primeiro. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E ele nos fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, não leveis alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei assim tudo: paz esteja nesta casa. Se houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecer na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. E não andeis de mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei o que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Te louvamos, Pai, por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Primeira coisa que todos nós sabemos: a seara é grande. Que tamanho, pastor? Quando a irmã leu aqui sobre a palavra missionária, sobre a palavra do semeador, na explicação que Jesus faz, ele começa dizendo: a palavra é a semente e o campo é o mundo. Ou seja, a seara é o planeta todo. Porque só tem gente habitando esse planeta. Se tivesse gente habitando outro planeta, seria uma outra seara. Porque em qualquer planeta, Jesus é o Senhor. O gente ou sem gente. Mas o campo é o mundo. A seara é grande. E qual é a primeira coisa que nós precisamos entender sobre essa passagem? Primeira coisa, que é a coisa complicada de se entender hoje, sabe qual é? O chamado é para sair e não para ficar. Pastor, isso todo mundo entende. Será? E eu quero fazer uma análise de quantos ministérios hoje fazem programações, fazem toda estrutura em prol de venham para cá, que aqui é bom. Todo mundo se ajunta. Aqui é o lugar. Fala igual o Pedro. Bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Vamos juntar. E aí todo mundo se junta. E aí compra um ar-condicionado. E aí enche de mais gente. Aí vai trocar o ar-condicionado. Aí vai trocar o microfone. Aí vai trocar, botar a cadeira acolchoada. E troca o piso. E troca. E vai, e vai, e vai. Sabe onde isso para? Nunca. Porque vai só aumentando. E vai todo mundo juntando. Pastor, isso não é crescimento do Evangelho? Eu vou pegar um exemplo para nós. Quando Jesus ressuscitou, passou pela porta, os Espíritos estavam juntados, ele soprou do Espírito e disse: permanecei em Jerusalém, até que, do alto, sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, em Jerusalém, até que, do alto, sejais revestidos de poder.
E veio o revestimento de poder, que foi no Pentecostes. Estavam todos reunidos no cenáculo, 120 pessoas, e aí o Espírito caiu sobre eles e começaram a falar em outras línguas, o fogo tomou conta, Pedro se levantou e começou a pregar, falando varões galileus, e as pessoas falaram, nós queremos esse Jesus, e pá! 3.000 almas foram batizadas naquele dia. Glória a Deus! Deus do céu! Depois Pedro, já uma outra passagem, depois dessa, um outro dia, alguns tempos depois, indo para o templo orar, na Porta Formosa, o moço estava lá, ele disse em nome de Jesus, levanta e anda, e entrou no templo, ele fez aquela pregação maravilhosa, e pá, 5.000 pessoas se converteram. E aí nós temos 8.000 pessoas, queridos, uma igreja de 8.000 pessoas. Bênção do céu, maravilha, né? Pois é. E eles estavam onde? Em Jerusalém. E sabe o que eles esqueceram? Até que permaneceram em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E a igreja estava ali, a igreja era grande, havia comunhão, todo mundo comia, todo mundo participava. Ele teve pandemia lá com os helenistas que estavam sendo servidos, eles instituíram os diáconos e estavam começando a organizar aquela igreja, que seria então a maior igreja, a primeira igreja cristã, e iria se começar ali. Só que esse não era o propósito de Deus. Ele está todo mundo muito bem, está todo mundo muito tranquilo lá. Aí sabe o que Deus fez? Deus teve que intervir. Perseguição. Desmanchou-se a igreja. Desmanchou-se a igreja de outras pessoas. Todo mundo foi. Sabe por quê? Porque eles iam para lá, estava muito bom. Estava todo mundo usando o fogo. Todo mundo. Seria a primeira igreja cristã. Lá, depois de Jesus ressuscitado, nós sabemos o que teria acontecido se ele tivesse continuado lá? Ele estaria lá até hoje. E nós não pedimos o Evangelho aqui, como nós temos hoje. Por quê? Porque precisava do Evangelho sim? E Deus falou assim: se vocês não vão, eu faço vocês irem. Ele tacou a perseguição para eles. E foram, se espalharam em Antioquia, foram para a Grécia, foram para o campo, e aí a igreja converteu todo mundo. Tanto é que quando Paulo converteu, o versículo que foi lido aqui, pelo missionário, quando Ananias então recebeu a mensagem, foi em Jerusalém? Não. Foi aonde? Damasco. E depois ele foi para Jerusalém, e ele foi para Jerusalém? Não, ele foi para onde? Antioquia. E de Antioquia voltou para Jerusalém? Não, ele foi para a primeira viagem missionária. E rodou. E parou onde? Em Roma. Escreveu as cartas. Foi decapitado. E nós temos a Bíblia, o Novo Testamento hoje para nós. Você está entendendo? E aí hoje, nós observamos, eu pelo menos observo isso, que a igreja tem tentado fazer aquilo que a igreja de Atos, no princípio, queria fazer. Eles querem agitar. Pastor, é errado ajuntar? Não. Isso não pode ficar aqui o tempo todo. Junta, espalha. Junta, espalha. Sabe por quê, porque a seara? Porque é muito bom você juntar a pessoa no lugar, está todo mundo ali, e todo mundo contribui, e o dinheiro entra, as ofertas estão para todo mundo de Deus, o pastor vão para casa, e vive todo mundo ali. E aí Deus pega a gente e manda lá para a Serra do Alicuri. A gente senta lá. Pessoas analfabetas, com pessoas que não têm acesso, pessoas que estão lá, e olham para a gente assim. Tem testemunho de uma criança lá que disse, o pastor Tiago, do Mato Grosso, que foi conversar com ela e disse: o que é que você precisa? Ela disse: não, não precisa nada não, a gente tem tudo aqui, tem comida, tem casa, agora a gente só quer uma coisa. A gente quer que o Senhor ensine a gente a orar como o Senhor ora.
A gente aqui só conhece uma reza. O Senhor é tão bonito, a gente quer aprender a falar com Deus como o Senhor fala. Só, queridos, alguém precisa ir lá. E como irão se não forem enviados? A seara é grande. O campo é o mundo. Mas esse campo ele começa aonde? Em nós. Quando Jesus foi levado aos céus, antes de subir aos céus, Atos 1:8, ele disse assim, se você quiser abrir, abre aí, Atos 1:8. Eu não sei se estava aqui, mas eu quero que você marque esse versículo. Atos. Antes de Jesus subir aos céus, ele disse, Atos 1:8, amém? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Recebereis poder, e o poder é bom. Queridos, ser cheio do Espírito Santo, sentir o Espírito Santo dando foco na nossa carne, é bom demais. A sensação de que o céu desceu, a gente sente o poder de Deus envolvendo para você, a gente começa a gritar e orar em línguas, e é maravilhoso. Amém? Quando nós sentimos isso, seu cheiro do Espírito Santo, é algo tremendo. Para quê? É só para se alegrar? Pastor, você está bom, eu quero de novo. Aí eu quero de novo. Aí domingo eu quero de novo. Aí eu quero que não tem um enchimento de poder, eu fico triste. Aí eu quero de novo, eu vou para outro vídeo. Não, o poder está marcando de lá. Aí dá naquela, aí fica para lá, para cá, para cá, para cá. Aí se esquece que eu vou assim, mas recebereis poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e sereis minhas. Um poder que não dá testemunho, que não serve para salvar o outro, não serve para. É só para encher o ego. E tem assim, será? Bem, não foi os outros, mas eu já fui assim uma época. Eu queria poder, e eu jejuava, e eu clamava, e eu buscava, e eu orava, e eu participava de vigílias. Eu estava ali em todo canto, e eu estava me enchendo, e me enchendo, e me enchendo. E chegou uma vez que eu me enchi, então eu fiquei passado. E agora, Deus? Aí ele falou para mim, se você não esvaziar, então eu vou encher de novo. E como é que é esvazio? Você tem que mergulhar isso. Você tem que passar para o outro. Você tem que falar para alguém de Jesus. Você tem que passar. Não tem como você amar só para você. Não tem como você ter o contato do amor de Deus dentro de você, o poder e a graça, e você ficar só para você. Não tem como você se encher do poder de Deus, aqui no mundo, ficar aqui cheio do poder de Deus, quando chegar amanhã no trabalho, você vê uma pessoa triste, e você não dá um abraço dela e fala assim, Deus te ama. Pastor, mas aquela pessoa fala comigo, ela nem gosta de mim. A gente não gostava de Deus, mas assim ele veio embora para a gente. Ele gosta agora, mas lá atrás ele não gosta não, tá lembrado? É fácil agora que a gente conhece Deus, mas antes nós éramos perdidos também. Nós também acreditamos, mas um dia alguém encheu do Espírito Santo, nos abraçou, nos amou, nos falou uma palavra de amor. E isso é que agora nós queremos só para nós. Eu sei que isso não acontece aqui, igreja, mas eu tenho andado por aí e tenho visto muito igrejas grandes. Normalmente eu não tenho muito
vontade de igreja grande mais não, porque é tanta coisa, é tanta programação, então até a palavra tem que ficar escassa. Ou ali 15 minutinhos depois de muita dança, muito louvor, muita banda, muita coisa, ou então não é a palavra. É um pastor meio coach que quer dar para você dicas de autoajuda. E tem muita gente caindo nessa hoje em dia. Vendo os caras aí bonitos, com os cabelos penteados na internet, falando muito bem. Mas quando você olhar na palavra, não tem fé. É autoajuda, é psicologia. Não que a psicologia seja errada. Não. Só que a psicologia não se aplica à igreja. A igreja se aplica à palavra. A psicologia tem outra função dentro da mente. É uma outra coisa. Mas nós não queremos a psicologia. Nós queremos andar por fé. E a fé é pela palavra. Mas nós temos que conhecer ela. Temos que ver ela. Temos que escutar. Temos que realmente viver isso. Vivenciar. Se encher para se esvaziar. Uma vez que você está revestido no poder, seu poder vestido, não tem como você não ser testemunho. E primeiro onde? Em casa. Jerusalém. O que é Jerusalém? Jerusalém é casa de Deus, cidade santa. Mas para nós hoje, onde é a casa de Deus? Onde é que Deus está? Onde é que o Santo habita? Em nós. Então, primeiro em Jerusalém, depois Judéia, que é Judéia? Irmãos. Aí, irmãos é irmão de igreja, irmão teólogo também, a família. Se você não tem testemunho da sua família, não se meta a ser missionário, não. Eu tenho visto alguns grupos missionários aí, que as pessoas têm os problemas em casa e falam assim: você é missionário, para poder sair de casa. Jovenzinhos que querem ir para Portugal, querem viajar, você é missionário. Aí vai a igreja, vai para lá, cheio de problemas. Aí chega lá e vai fazer o quê? Vai atrapalhar. Porque missionário não é para você ir lá se aprontar. Você tem que se inscrever. Você é a inscrição, é que você tem um bom testemunho da sua casa, quando você tem um bom testemunho da sua família, quando você vive o reino de Deus para você estar, aí eles viram você para onde ele quer enviar. Falei para você que trabalho fazendo cultos lá no sertão. Mas um tempo atrás, nós tínhamos uma igreja aqui em João Sampaio, nós passamos 4 anos, 3, 4 anos, deve ser na grota. Lá, como é que é o terminal no campo. Eu lembro que uma vez eu desci lá, um dia de chuva, a gente foi lá com a mulher que estava enferma, depois de tudo, a pastora Helena com salto dessa altura. Dando esperança no nome. Naquela que tem um negócio para tratamento de água ali, esgoto, pronto. E ali eu andei tudo. E aí minha esposa lá descendo, amor, segura, porque se tirar só parte, vai ser na lama. Mas ela foi equilibrando lá no salto. Mas a gente chegou lá. Isso 10 horas da noite. Foi uma vez nem duas, foi várias vezes. Pessoas enfermas, usuários, pessoas que estavam em diversas situações. Pastor, alguém está querendo sua oração ali. Vamos lá. Não sou eu não, é isso. Os Espírito Santo mandou e a gente vai. Ah, pastor, a igreja era grande? Não. Era isso aqui. Mas quantas pessoas nós oramos? Quantas cestas básicas nós distribuímos? Quantas pessoas nós vamos visitar, pegar de carro, levar para lá, levar para cá? Para quê? Para mostrar um amor que nos constrange. E aí você começa, o campo é o mundo, mas o mundo começa onde você está. Onde Deus colocou você hoje é o lugar onde você vai ser missionário. Onde você está? Seu trabalho, na sua casa, na sua família. Pastor, eu não consigo. Por quê? Porque o princípio é qual? Permanecer até que seja revestido
O princípio é ser revestido. Oração, comunhão, é aqui. Entrega, buscar a Deus, jejuns, meditar na palavra, crescer espiritualmente. Aí não tem como. Se você cresce espiritualmente, não tem como. Porque se você muda, o seu redor muda. E quando o seu redor muda, aí Deus vai levando você para um lugar mais distante. E aí você vai ser guiado pelo Espírito. O Espírito sopra onde? Desde que a gente siga essa direção dele. E aí, queridos, nós vamos na segunda parte da mensagem. Uma vez que nós estamos revestidos de poder, uma vez que nós somos testemunhas onde nós estivermos, então nós vamos então levar essa mensagem. E a pergunta que eu faço é: qual a mensagem que nós levamos? Pastor, mas não é concordância de todos que a mensagem é de Cristo? Não é bem assim. Jesus é a mensagem, isso aí é obra de todos nós. Todo mundo sabe disso. Ele é a mensagem. Então, nós falamos, então, queremos dizer para as pessoas que conhecer Jesus garante a você o reino eterno. Como foi que ele terminou lá, no final de Lucas? Versículo 9, onde nós lemos. Ele diz assim: curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes a vós outros. Está o quê? Próximo ou é chegado o reino de Deus. E esse reino, ele é eterno. Traduzindo, nós vamos para as pessoas para dizer a ela que conhece Jesus e ele salva a sua vida da perdição eterna. Então, se essa é a mensagem, o que tem acontecido? A cura não é a mensagem. Tem muitos ministérios por aí que concentram todo o seu ensino na cura. A cura não é a mensagem. Jesus cura, cura. Mas a cura não é a mensagem. A cura são sinais. Porque os sinais acompanharão os que creem. Se você crê, o sinal acompanha. A cura é um sinal daquele que crê, mas não é a mensagem. A mensagem é Jesus. Se você olhar por aí algumas mensagens hoje em dia, você vai ver que eles falam muito sobre cura, mas não falam sobre Jesus. Falam sobre Jesus que cura, mas não falam sobre Jesus. Pastor, tem isso na Bíblia? Naquele dia, uns vão chegar diante dele e vão falar: Senhor, em teu nome nós curamos enfermos. Aleluia. E ele vai dizer o que para eles? Apartai de mim, não conheço vocês. Por quê? Porque a cura não é a mensagem. Jesus é a mensagem. Glória a Deus. Prosperidade não é a mensagem. Jesus faz você prosperar. Amém? Claro. Porque o nosso Deus, segundo as suas riquezas, ele supre todas as nossas necessidades. A prosperidade em Deus é o que foi propósito no reino. Deus não vai dar riqueza para você deixar. Quem também ficou olhando meu carro de 400 mil reais? Deus não deu carro dele? Deus tem 400 mil reais? Então eu vou comprar 100 mil, eu compro um carro, que é um baita carro. E com 300 mil, vamos colocar na velocidade. Só que tem muitos que não fazem isso. Que pega ali o seu patrimônio e fala: o que Deus me deu. Essa é a mensagem. A mensagem é que Deus abençoa você. Deus vai fazer você ter 5 carros na garagem. Deus vai fazer você ter uma empresa. Deus vai fazer você ter isso. Você aqui, a pessoa cresce os olhos e fala assim: essa é a mensagem. Será que nós estamos escutando isso por aí? Cuidado com essas mensagens que fazem você crescer os olhos.
Porque essa não é a mensagem. Jesus é a mensagem. A salvação é a mensagem. A vida eterna é a mensagem. E toda a riqueza que você adquirir aqui na terra, a traça do ouro corrói. Ele foi tão claro nisso. Aleluia. Mas ele falou que quando vocês forem, não se preocupem, não levem alforje, não levem bolsa, não levem nada, porque Deus supre todas as suas necessidades. Quando vocês amam Deus, o problema é que a gente não quer suprir as necessidades. A gente quer luxar. No mundo de hoje, a gente quer luxar. Pastor, é errado luxar? Bem, eu não quero. Porque no meu coração arde o desejo de levar a mensagem. E se eu tiver de gastar os meus recursos para levar essa mensagem, eu gasto. E eu tenho andado com homens que têm feito isso. Quanto é? Pessoas que semeiam. Agora nós compramos 100 quilos de barro completo com água e tal. 100 quilos, querido. É dinheiro. Fui buscar com o pastor lá em Penedo, na olaria. Carregando filtro aqui, ó, subindo serra. Colocando na casa, montando. Se vocês podem ver, todo evento que a gente fez, todos os cursos, está no meu canal no YouTube. As missões, os cursos que a gente fez, está lá. A gente caminhando, a gente pregando. Indo lá para você para onde fazer o carro. Um grupo de pessoas assim numa praça, com um violãozinho, depois levar a palavra. Aí eu começo cantando assim, você sabe quem é Jesus? Ah, é aquele que eu vi lá na igreja, é aquele não. Quero falar para vocês de um outro Jesus, você não pode ver, mas você pode sentir ele. Você quer sentir ele agora? Ah, eu quero. Então vem cá, vou orar por você. E a pessoa se derrama. E aí você deixa lá. Que é o Espírito Santo que direciona agora. Ele está preocupado em fazer uma igreja. Ele não está preocupado em levar um ministério. Sabe por quê? Porque ministério não é a mensagem. E essa é pesada. Vamos fazer crescer o nosso ministério. Não, o nosso ministério, porque o ministério é errado. O ministério não é errado. Mas o ministério não é a mensagem. Você não pode transformar o ministério de Jesus na mensagem principal. A estrutura, as tradições, as liturgias, a história do ministério, tudo isso que é feito, perde o valor se o objetivo do ministério não for levar a mensagem. E Jesus é a mensagem. Se esse ministério não trabalhar em prol da mensagem, então ele já saiu do caminho. E tem gente que leva o ministério, não pelo ministério, em nome do ministério, briga com o outro, bota na justiça, porque o patrimônio é meu, porque o patrimônio é seu, porque eu sou o presidente, porque se você quiser, lá no YouTube tem aí, desculpa a palavra, bagaceira de monte dessas coisas. Quando junta muito dinheiro, então, aí o negócio é... Eu quando vejo essas coisas, não. Eu quero me levar lá para o sertão. Eu saio dessa coisa toda, sabe? Eu quero sentar lá, eu quero sentar com uma pessoa dessa. Me leva lá para um lugar, me leva alguém que esteja doente. Me leva para alguém que esteja triste. Deus, bota, quando eu estou assim, vendo muita coisa dessa questão de ministério, de coisa do Deus, bota uma pessoa depressiva na minha frente, eu quero me abraçar com ela e chorar com ela até a depressão ir embora. E aí Deus volta. E aí eu abraço, eu choro. Quando eu vejo muita coisa, eu fico, Deus coloca precisando na minha frente. Aí Deus coloca. Sabe por quê? Deus coloca, é fácil para ele colocar? Porque a seara, que não falta aí a gente precisando conhecer a mensagem, que é Jesus. Todo canto, filho. Ah, porque hoje tem muito crente por aí, tem muito ministério. Mas conhecer Jesus, a mensagem, e principalmente o amor a sair para as pessoas, que transforma, não o interesse de vir para cá, de congregar, de ajudar, mas só o único objetivo, que aquela pessoa seja transformada. Quantas pessoas eu orei agora nesse dia, nós oramos, eu e minha esposa, pessoas que talvez a gente não vai ver mais. Mas aquela mensagem foi colocada, porque o missionário é isso.
A pastora leu aqui a passagem de Atos de Saulo. Aquele texto que ela leu foi quando Deus falou com Ananias. Ananias estava fazendo o quê? Estava em casa, orando, enchendo do poder. Estava sendo revestido. E Deus falou para ele assim: vai, se levanta e vai lá orar para um homem chamado Saulo, que está lá na rua direita. Desce lá. E aí ele olhou assim e disse: pai, a gente está sabendo que esse homem está matando crente. E eu sou crente, você só sabe. O senhor quer que eu vá mesmo? E aí porque eles falou lá: eu vou colocar você no meio dos lobos. Ovelha jogada no meio dos lobos. Vai, porque para mim esse vai ser um bairro. Você não sabe ainda, mas esse cara vai fazer muita coisa. Vai lá, vai. Vai lá que ele está orando. E Elias foi, desceu. Já chegou e disse assim: irmão Saulo, vim aqui porque o Senhor mandou. E pôs as mãos sobre ele, aquelas escamas. Batizou Saulo. Saulo começou a orar em línguas. E aí ele fez o quê? Voltou para a casa dele. E Saulo foi para Jerusalém, e se encontrou lá com Barnabé. Você vai lembrar essa é a história. Mas Ananias, depois dali, não se fala mais nele. O que aconteceu com ele dali então? Ele foi para outras missões, porque muitas coisas aconteceram em Atos naquela época. Não só o que está escrito. O que está escrito é uma parte da história, mas várias outras coisas aconteceram com vários outros discípulos e apóstolos. Por quê? Porque aconteceu tanta coisa. Porque Deus falou assim: vocês não vão para Jerusalém. Vocês têm que ir. Espalha, gente. Sai! Vou sair, né? Vou empurrar vocês. Botou uma mão para perseguir. Não vai ter uma perseguição desse jeito aqui que houve. Não vai ter. Se você quiser ficar em casa, no seu lar, indo para a igreja, escutando louvor, assistindo pregação no YouTube, ficar nesse casa, trabalho, igreja, guia, trabalho, casa, vivendo a sua vidinha, você vai para o céu, querido. Não vou dizer que você não vai, não. Você vai, sabe? Mas se você realmente entrar em comunhão com Deus, você não aguenta. Seu coração não aguenta. Você não consegue ver o perdido. Se você entrar em comunhão com as pessoas, não tem como, porque com o amor dele nos constrange. Tem um livro de uma missionária chamada Rede Bunker. O título do livro é Constrangidos pelo Amor. E ela é ricaça, milionária dos Estados Unidos, deixou tudo para Moçambique, para morar no meio de um menino lá, órfão, lá sem pai, sem mãe, por causa da guerra. E as fotos que você vê na internet, é interessante que ela brancona, galegona americana, um monte de meninos negros sentados em volta dela. E ela lá, abraçada com eles. E ela disse, ela tentou voltar para os Estados Unidos para poder ficar pregando nas igrejas. Ela disse, não dá para ficar aqui. Não, vocês estão bem aqui. Tem palavra a todo lado. Igreja bonita, som, ar-condicionado, seminário. Não. Vocês estão bem aqui. Fiquem aí vocês. Eu vou voltar para lá. Quando você é constrangido pelo amor, você não consegue ficar nem dentro de casa. Você tem que sair para orar para quem está enfermo. Você tem que orar pelo outro, cara. Não é que você pode dizer assim, Jesus te ama. Não é que você pode dizer nada para essa pessoa. Você te dá um abraço. Como isso faz a diferença quando nós somos constrangidos por amor a abraçar alguém? Só que a gente precisa fazer. Aleluia. Deus não vai tacar perseguição mais. Isso foi um período lá na história. Agora nós temos a história lá atrás, que precisa sair, já temos ensinamento, você só precisa fazer. Está tudo aqui. E aí ele quer voltar para o mesmo lugar. Se fechar. Grandes tempos. Sabe? Esses dias eu fui numa igreja e eu fiquei impressionado assim, olhei, pá. Rapaz, se botar aqui som, luz, câmera, não botar nada aqui, 2 milhões de reais. Aí na hora eu me lembrei do sertão. Eita, por 2 milhões de reais é tanta cesta básica, é gasolina no carro, é tanto missionário que a gente manda para lá, é tanta coisa que a gente pode fazer.
E aí, por que isso acontece? Porque estão todo mundo amando o ministério. E aí, para deixar bem frisado aqui, cura não é a mensagem, prosperidade não é a mensagem, a sua felicidade própria, eu sou feliz com Cristo, amém, mas essa não é a mensagem para os outros. Ministério não é a mensagem. Jesus é a mensagem. Jesus, poderoso, eterno, que nos dá uma vida eterna. Precisamos pregar isso, queridos. Se você não se converter, você vai para o inferno. E o diabo tem feito uma ladainha tão grande hoje que, se você olhar para ele, você não está dizendo, não estão pregando sobre salvação, sobre vida eterna. Porque todo mundo está pregando sobre vida aqui. Todo mundo quer ficar aqui. Mas não vou ficar, não sei se você sabe, mas a gente não vai ficar aqui. Não sei se vocês foram avisados disso, tá? Vou avisar, caso alguém se esqueceu. Nós temos aqui um breve tempo, tá? 70, 80, 90, 50, não importa. Porque o tempo aqui acaba e nós vamos entrar numa condição eterna. Com Deus. Para sempre. Adorando, seguindo Ele. Então isso aqui que nós vivemos é temporário, mas é dentro de um propósito. Então se esse tempinho pequenininho que nós estamos aqui, nós não conseguimos encontrar o propósito, nós ficamos tão felizes com essa vida aqui na Terra, que nós queremos ficar aqui, é porque nós não entendemos ainda o céu. Porque toda pessoa que entende o céu, toda pessoa que entende sobre a vida eterna, o coração dele está mais alto que aqui. Foi Paulo falou, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora estou esperando o que me está destinado ao outro lado. Trabalhei para isso. A nossa aposentadoria é lá. É por isso que eu não entendo pastor que jubila, pastor que deixa de trabalhar. Não, agora eu aposentei. Não tem aposentadoria, querido, por aí, né? Não tem. Você pode deixar de estar fazendo atividades na igreja, assim, receber um salário, estar dentro das programações ministeriais, mas aposentar mesmo, não tem não. É o céu, descansa lá. Enquanto estamos aqui é porque há um propósito. Se nós estamos aqui, então qual é o propósito? O propósito é fazer as pessoas conhecerem a mensagem. É Jesus. Não é complicado isso. É complicado? Não é complicado. É simples. É bem simples. Nós conhecemos Jesus, Ele nos deu a vida eterna e vamos falar para as pessoas, olha, Jesus nos deu a vida eterna, assim. Só que Paulo pregou a vida toda. Qual é a pregação dele? Gente, eu vi Jesus, ele existe. Ele apareceu para mim no caminho de Damasco. Uns acreditavam, outros não acreditavam, outros passavam pedra nele, outros prendiam ele, outros iam perguntando, mas ele já dizia isso. Eu vi Jesus. Não vi como os outros viram, mas eu vi. Sei quem ele é, ele existe. E ele salva. E ele quer nos dar a vida eterna. Essa é a mensagem. É isso que nós precisamos levar. E quando nós entendemos isso, os sinais acompanharão os que creem. É uma letra de coisas que você leva. Cura, libertação. Essas coisas é uma maleta de coisas que você leva. Mas são ferramentas para demonstrar qual é a verdadeira mensagem. A gente não pode confundir isso com a mensagem. A seara é grande. Poucos. Por que são poucos? Porque são poucos que entendem isso. São poucos que querem se desligar do mundo material e viver dentro de um propósito eterno. E quando você entende esse propósito eterno, você olha para uma pessoa que lhe odeia, você não tem como odiar ela. Porque você não quer que ela vá para o inferno. Então você perdoa ela e fala assim, olha, eu amo você, só que Jesus te ama muito mais. E Ele quer salvar você. Pastor, se a pessoa não quiser, vai para o próximo.
Está escrito, está tudo lá que eu falei. Bate as sandálias do pé, mas você não pode deixar de falar. Você não pode deixar de transmitir. Você não pode deixar de ser testemunho. Você não pode dizer que não viu. O que é testemunho? Bateu o carro, você estava na hora, você viu. O policial chega e fala, você viu? Vi. Então você é testemunho. Se você disser que não viu, você está mentindo. Nós não somos mentirosos. Mentiroso é filho do diabo. Então, se nós conhecemos Jesus, se nós vimos Jesus, se Ele mudou a nossa vida, a pessoa fala assim, você tem alguma coisa para mim que vai mudar a minha vida? Se você disser não, você está mentindo. Tenho. Eu vi. Eu vi Jesus. E a minha vida mudou. Você quer ver? É simples a mensagem. Quer conhecer Jesus? Como é que eu conheço? Eu vou ver ele onde? Eu vou orar por você. É quando você encontra a nossa pessoa, quando você abraça ela, quando você ora por ela, aí o Espírito Santo sai de você, entra nela e ela é salva. Aleluia, Deus. E qual o valor que tem uma alma? Então, quando você pensa em valor, não tem como a igreja ficar retendo, os ministérios ficar retendo dinheiro, acumulando riqueza, enquanto a seara é tão grande. Precisa de ser feito. Aleluia, Deus. E o problema de vocês não é nem o dinheiro. O problema é entender. Porque dinheiro Deus arruma. Peixe tem para todo lado aí. Para te pescar e tirar a moeda da boca. Não é problema. O problema é fé. Jesus nunca teve problema, precisou de nada. Ele nunca teve nada. O problema não é as coisas materiais. Ele fica preso nisso. Fica preso na terra. Fica preso nas coisas. Fica preso no que a gente enxerga. Fica preso no que a gente sente. No que a gente vê. Fica preso nas coisas naturais. Não é nem ficar preso. Fica querendo isso como se isso fosse mais importante. Deus que é. Quando eu entendo isso, eu levanto a cabeça. Aí eu vejo o campo. E eu falo, Deus, eis-me aqui. Eu quero ser usado. No dia que eu entendi isso, eu falei, Deus, eu não aguento mais ficar muito tempo parado no canto. Eu acho que a igreja devia ter menos programações dentro e mais programação fora. Tem que ir. Tem que descer as grotas. Houve um tempo que as igrejas estavam lá nas favelas, não para levar um ministério, não para levar uma cura, não para poder fundar uma igreja lá dentro, para levar Jesus mesmo. Não é com o objetivo de que a pessoa venha para cá. Entenda isso. O objetivo da igreja não é que a pessoa venha para cá. É bom, as igrejas estão todas cheias, é ótimo. Só que esse não é o objetivo. O objetivo não é que as pessoas venham para cá. O objetivo é que as pessoas vão para lá. Você entender isso, gente. O objetivo não é ficar rico. Olha, eu vou orar, vou para estou aí na igreja, eu vou ficar próspero. Ficar rico para quê? Esse não é o objetivo. Se Deus colocar riqueza na sua mão e não for para o reino, você não entendeu ainda o que é o reino. Porque cura não é a mensagem, prosperidade não é a mensagem, o ministério não é a mensagem, nem a nossa alegria não é a mensagem. Jesus é a mensagem. E quando nós entendemos isso, nós pegamos o arado, fala, agora eu vou para a seara. E aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Aí você vai, e você vai. Você pode perder tudo por ele. Você vai por ele, perdendo, sofrendo, chorando, caminhando, avançando, dia após dia, igual Paulo foi. E quando chegar no final, aí é só glória. Aí vamos receber o galardão que nos está destinado no céu. Esse é o Evangelho. Essa é a vida da igreja. É isso que está sendo perdido hoje em dia nas pregações. Mas graças a Deus, por vocês, por esse ministério, por essa igreja, por essa congregação, que abriu as portas para esse despertar
ao verdadeiro Evangelho, que não é difícil, é simples, é muito simples. Só que nesse Evangelho a gente perde mais do que ganha. Pastor, eu vou perder muito? Vai. Só que a palavra é muito clara quando ela diz no reino, que no reino, quando se perde, ele se ganha. Então você tem que acreditar nisso. E assim nós vamos. E se eu perder tudo? Paulo perdeu tudo. Vai ler na carta de Timóteo, quando ele fala assim, olha, quando eu fui lá para ser julgado, ninguém apareceu. Todos me abandonaram. Preguei para tanta gente, não veio ninguém. Estou aqui sozinho, Timóteo. Mas ele lembrou lá atrás, quando ele pediu a Deus para tirar um espinho na carne, e o que Deus falou para ele? A minha graça, a graça nós temos. Se nós soubermos andar nela, não vai faltar nada. Pode faltar as coisas materiais, pode faltar gente, pode faltar, às vezes, as pessoas não vão entender direito, que não tem o Espírito Santo, não entende. Mas o Espírito Santo ele nos enche, ele nos consola, ele nos fortalece, ele nos ergue, e aí nós vamos. Pode ser uma fogueira, como muitos caminharam, mas vai sorrindo. Porque sabe que isso aqui é só um momento, é só uma passagem. O importante é que a mensagem seja levada. O importante é que as pessoas conheçam que Jesus é o Senhor da glória. Ele é a mensagem, Ele é o eterno, Ele é o rei, Ele é aquele que nos todas as coisas, Ele é aquele que nos salvou dos pecados, Ele é aquele que nos libertou, Ele é aquele que nos tirou da nossa do pecado, Ele é aquele que nos tirou da linha do inferno e nos deu para o reino de seu amor. Ele é que faz todas as coisas, tudo por Ele, tudo para Ele. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Precisamos entender isso e levar essa mensagem. Amém? Se coloque em pé. Pai, nós te louvamos, Deus. Te louvamos, Espírito Santo, que quando nós fechamos nossos olhos e buscamos a tua presença, a única coisa que nós conseguimos ver nesta frente é Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra porta, não tem outra ponte, não tem outra coisa, não tem nada além do Senhor. Nós queremos isso, Deus. Nós queremos olhar para o Senhor. Nós queremos enxergar só o Senhor. Nós queremos andar no Senhor. Porque tudo está em Ti. Tudo foi feito por Ti. E tudo volta para Ti. Nós estamos caminhando com o Senhor. Pai, enche-nos. Enche-nos com esse amor, Deus. Enche-nos com a tua graça. Eu quero que o Senhor nos constranja de tal maneira que nós ficamos inquietos em nossas casas, procurando sempre alguém para fazer conhecido quem o Senhor é, para fazer conhecer o teu amor, para fazer conhecer a tua graça, para fazer conhecer a tua salvação. Assim como Jesus, que se viu constrangido pelo amor do Pai, e veio para nos salvar, que o Senhor também possa nos constranger a levar aos outros a salvação que nós já temos. Que cada um de nós, Deus, possa entender o propósito para o qual nós somos salvos. Não o propósito de ficar rico, não o propósito de ter uma felicidade só para nós, não o propósito de ficar numa zona de conforto, não, Deus. Mas nós queremos andar no propósito eterno. E nós abrimos nosso coração nesta noite e te dizemos, Senhor, revela-nos qual é a tua vontade, revela-nos o teu propósito para as nossas vidas. O que tu já quer que a gente faça? Nós queremos ser cheios do poder, não só para sentir o poder, mas para ser usado pelo poder, para que as vidas sejam salvas, para que as pessoas que estão perdidas, para que essa seara que está aí em nós possamos escolher ela para o Senhor, para agradecimento do Rei. Nós queremos ser cheios do poder, não só para sentir o poder, mas para ser usados pelo poder, para que as vidas sejam salvas, para que as pessoas que estão perdidas, para que essa seara que está aí em nós possamos escolher ela para o Senhor, para agradecimento do Rei. Parei de agradecer por Ele.
Queremos ser testemunhas do teu Evangelho. Queremos ser testemunhas do reino de Deus. Queremos ser testemunhas do teu amor. Queremos levar os outros a conhecer o Senhor que nós conhecemos. Que o nosso coração arda cada vez mais com a tua presença, no sentido de salvar as vidas. É isso, Pai, que nós queremos. É isso que nós choramos. É isso que nós declaramos para a tua igreja nesta noite, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado. Desculpe se eu fui pesado em algumas horas, mas nós temos que abrir os olhos para a verdade do Evangelho. Amém? Obrigado.